Essa questão do descontrole emocional, ela mexe muito com a gente enquanto mãe, porque a gente se vê nessa situação muitas vezes, né? Então, a gente está ali com os nossos filhos e a gente percebe que perdeu completamente o controle ali, não queria, depois a gente fica até se sentindo mal e se culpando. Então, uma solução para isso seria a gente olhar de fato para a nossa relação com a nossa mãe e perceber quais as dores, né, que permeiam a nossa criança, não só com a nossa mãe, mas com os nossos cuidadores primários, mas especialmente ali a nossa mãe e nosso pai, né, e acolher essa nossa criança nessas nossas feridas principais ali, para que então a gente possa, fazendo esse trabalho, né, e curando. Então, a partir de agora, eu, enquanto adulta, assumo as rédeas, assumo os cuidados com essa criança ferida, não fico mais esperando de outras pessoas, né, aí vem a autorresponsabilidade, agora eu cuido de mim, eu cuido dessa criança ferida, e aí, então, depois disso, eu consigo harmonizar essa minha relação comigo mesma e com essa minha criança, e consigo acessar outras características dessa minha criança interior, né, que estão sempre aí, mas às vezes ela fica tão adormecida lá, né, e aí eu consigo, às vezes, resgatar com muito mais facilidade a alegria, a leveza, curiosidade genuína, a autenticidade, né, que a criança pode dar a mão, né, para essa adulta que agora, que cuida dessa criança, e essa criança também cuida dessa adulta, né, nesse sentido, assim. E aí a gente pode cada vez mais optar por agir, né, porque a partir do momento em que eu consigo curar aquelas feridas, né, toda aquela raiva, aqueles gritos, aquela dor diante daqueles gritos, diante de todas as vezes que eu fui desrespeitada, que eu fui silenciada, que não olharam para mim, que não me deram a atenção que eu precisava. Então, a partir de agora, eu começo a dissociar um pouco, né? Quando acontece alguma situação, eu consigo parar um pouquinho e perceber, não, eu realmente fiquei com raiva disso, mas meu filho não tem nada a ver com essa história. Então, vai ficando mais fácil a gente, parando de ter essas reações automáticas e escolhendo agir ao invés de reagir, né? A uma situação ou a alguma situação externa. É bastante importante. Esse agir ao invés de reagir, para mim ainda é um exercício muito desafiador, É, mas assim, eu não vejo outro caminho, assim, e e principalmente quando a gente está cansado, né? É difícil ter esse é muito difícil. discernimento. É muito difícil. E não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, né? É um processo. É um processo. Eu vou cuidando dessa criança, eu vou acolhendo, né? Eu acolho a minha criança querida. Às vezes eu preciso fazer esse processo várias vezes, porque eu percebo assim, às vezes essa questão dos gritos, da raiva que eu passei, ela aconteceu assim, em vários momentos. Às vezes eu tenho mais de uma marca importante com relação a isso, né? Então, às vezes, uma vez que eu acolho essa criança com essa dor específica, às vezes eu resolvo, outras não, outras eu preciso olhar para isso mais vezes, né? Outras eu preciso ter mais cuidado com isso. E aí, aos poucos, eu vou percebendo o quanto que isso, de repente, ainda está me impactando ou não. Então, é no dia a dia que eu vou observando se, olha, acho que isso já está resolvido. Não, isso ainda não está resolvido. Eu ainda preciso voltar a olhar para isso. Eu preciso olhar para isso mais um pouco. E como as coisas não acontecem num passe de mágica, elas vão acontecendo. Então, daqui a um tempo, talvez, eu já comece a perceber que eu estou reagindo menos e que eu já estou conseguindo parar, respirar e agir um pouco mais a partir de mim mesma, né? Reagir menos e agindo mais, escolhendo, tomando uma decisão. Não, ai, a minha reação automática seria essa, mas eu já consigo parar e respirar e falar, calma, tá tudo bem, minha filha não tem nada a ver com isso, né? Isso é meu. Essa raiva que eu tô aqui é minha, ou é algo de algo que eu vivi, mas não é dela, ela não tem nada a ver com isso. Então, aos poucos a gente já consegue ir fazendo esse discernimento, né? É um processo, é um exercício diário também, né? Não é uma mágica. Mas de uma hora para outra, assim, às vezes a gente percebe que a gente já conseguiu fazer muitos passos.